A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Vânia. Vou contar meu testemunho de libertação das vaidades. O Senhor sempre usava as irmãs para me dizer que não me queria vestida daquela forma sensual. Eu ficava chateada, duvidava e não queria parecer uma velha. Foi passando os anos e minha filha só ficava doente. Toda vez que eu usava o que Deus me proibiu, minha filha ficava doente. E eu também ficava doente às vezes. Eu era carnal e nunca entenderia as coisas espirituais. Minha filha só foi piorando. Minhas práticas eram usar maquiagens chamativas, bijuterias, roupas sensuais, roupas íntimas sensuais, chapinha no cabelo, alisantes e até mega hair, esmaltes. Resolvi fazer um curso de depilação. E eu passava mal o curso todinho e não sabia o porquê. Eu só melhorava quando chegava em casa. Resolvi fazer faculdade de estética, mas não terminei. E uma irmã me alertou: Vânia, Deus permitiu você fazer esse curso, essa faculdade? Você pediu orientação do Senhor? E eu pensava que ela estava com inveja de mim. E não era nada disso. Comprei um kit de unhas de gel para tentar trabalhar com isso. Peguei uma micose terrível nas unhas. Dos pés foram para as mãos e não sarava de jeito nenhum. Gastei dinheiro para tratar e não curava. Passou alguns meses e nada de cura. Um dia eu falei: Senhor, eu tenho esse dinheiro aqui. Eu iria comprar o remédio para essa micose, mas eu vou levar esse dinheiro como um voto na igreja. Cura, Senhor, minhas unhas e nunca mais eu passo esmaltes. Só vou cortá-las e deixá-las naturais como o Senhor o fez, como o Senhor as fez. Vou te obedecer. Prometi usar as unhas naturais. No primeiro dia depois do voto, a micose parou e voltou a ficar saudável as minhas unhas. De novo, então, eu obedeci. E hoje somente corto as unhas e deixo-as curtas. Mas ainda eu continuava desobediente, mexendo nos cabelos, com roupas sensuais, e o Senhor disse que tocaria em quem mais eu amo para me corrigir. Então ele cumpriu. Talvez você diga agora: Deus não faz isso. Talvez nunca fez com você, mas comigo ele fez. E ainda faz se for preciso. Ele conhece o vaso, sabe as intenções do coração. Sabe muito mais da gente do que a gente mesmo. Durante esse processo, eu fui a uma igreja e a irmã deu testemunho de que a filha dela só vivia doente e de que ela estava desobediente usando aquilo que o Senhor a tinha proibido. E ela falou para o Senhor: Senhor, cura minha filha, eu vou te obedecer. Nunca mais eu vou usar nada dessas vaidades, Senhor. E o Senhor curou a filha dela. E nunca mais ela usou aquelas coisas. E ela passou a obedecer ao Senhor. O Senhor, Ele corrige. Ele corrige da maneira dele. No ano de 2017 para 2018, eu ainda usava roupas sensuais, roupas íntimas sensuais. Falava palavras obscenas com cunhos sensuais. Minha filha ficou possessa. O Senhor disse que tocaria. Retirou a proteção de sobre ela e ela ficou possessa. Vários demônios entraram nela. E ali a minha filha possessa começou a falar do pecado das pessoas que estavam ao redor dela. E tentaram expulsar e não conseguiram. Chamaram o pastor. E o pastor foi lá, expulsou. E quando eu cheguei em casa, meus familiares disseram: o pastor deixou uma mensagem de Deus para você. E disse: o Senhor está requerendo algo de você. E eu sabia o que era, que ele estava requerendo de mim. E eu ainda com chapinha no cabelo, a minha filha começou a tossir. Ficou alguns meses com essa tosse.
Compramos remédio, ia para o hospital, trocava de remédio, tomava inalação e nada de cura. De repente, ela começou a tossir, 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 tossir. Colocou a mão na garganta, como se tivesse alguém enforcando ela, pedindo socorro. Ela pulava, dava um salto enorme. E eu desesperada, nunca vi aquilo na vida. Meu sobrinho do lado tentando socorrer. Ela desesperada, sem falar, sem conseguir respirar, pedindo socorro com a mão na garganta. Naquele momento nós começamos a orar, 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 orar. E ela voltou ao ar, voltou a respirar. E ela disse que como se alguém estivesse enforcando ela. Eu liguei para uma irmã cheia do Espírito Santo. Uma irmã que tinha fruto do Espírito Santo, o que eu não tinha. E ela orou e falou: ai de ti se tocar no véu que eu te dei. Ai de ti se tocar no véu que eu dei à sua filha, pois o cabelo de vocês são ungidos. Daí eu joguei a chapinha no lixo. Eu fiquei triste na hora, porque o meu coração estava naquelas coisas. Passei a usar combinação por debaixo das roupas, por orientação do Espírito Santo. Eu ainda tocava nas sobrancelhas. Teve um dia que eu deitei na cama e, meio acordada, meio dormindo, eu ouvi uma voz dizer: as suas sobrancelhas ainda são minhas. Eu senti como se alguém tivesse colocado um ferro quente, queimado, em cima da minha sobrancelha. Eu senti o barulho, eu senti o cheiro de queimado, mas ainda assim dormi. Quando eu acordei, eu corri no espelho. Quando eu olhei, tinha uma queimadura embaixo da minha sobrancelha, como se alguém tivesse queimado ela com ferro. Depois daquele dia, nunca mais eu retirei as sobrancelhas. As pessoas até pensam que eu retiro, mas elas são naturais. Ficaram bonitas e naturais. Em uma ocasião, eu ainda cortei o cabelo, passei chapinha na cabeleireira. No outro dia, minha filha amanheceu doente, com dores. Quando ia fazer xixi, saía sangue, ardência. Eu logo pensei em infecção urinária. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu liguei de volta para aquela irmã cheia do Espírito Santo, que vivia em santidade. E contei o que eu tinha feito. E contei que eu tinha feito um voto e descumpri. E nós oramos, oramos, oramos. Eu coloquei a minha boca no chão e pedi perdão. Depois da oração, eu ainda perguntei para ela: levo a minha filha no hospital? E ela falou: se você levar ela no hospital, você está dizendo que não creu na oração. Você tem que crer. Você já se arrependeu, vamos confiar. Nós oramos para isso, não foi? E eu confiei. Depois de uns minutos, minha filha foi no banheiro e falou: mãe, não está ardendo e não está mais saindo sangue. Eu glorifiquei ao Senhor. Eu fiquei feliz. E eu criei que o Senhor estava requerendo de mim. E daquele dia em diante eu também não mexi mais no cabelo. E uso meus cabelos naturais como o Senhor fez, porque tudo que encobre uma verdade se torna uma mentira. Se o seu cabelo é de uma cor e você coloca outra, está encobrindo uma verdade com uma mentira. Se você alisa, coloca mega hair, você está encobrindo uma verdade com uma mentira. Porque o Senhor nos quer como Ele nos fez, da maneira que Ele nos fez. Irmãs e irmãos, peça ao querido Espírito Santo que mostre a vocês o que agrada a Ele e o que não agrada. E Ele vai te revelar. E que toda a honra e glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?